Olá, você está no podcast Maricone-se. Meu nome é André e esse podcast é feito para você que, assim como eu, já passou dos 40 anos. Ou então você que está a caminho dos 40 anos. Vamos juntos conversar sobre todas as delícias e os desafios da vida gay após os 40. Então, prepare-se e maricone-se! Olá, mariconas! Tudo bem com vocês? Hoje, como já era esperado, não tem como começarmos o nosso episódio sem deixar aqui o nosso muito obrigado para o nosso querido e eterno Paulo Gustavo. Um cara que fez chorarmos de tanta alegria, sairmos do cinema, do teatro, após um programa de TV com dor na barriga de tanto rir e gargalhar com a sua arte, com a sua espontaneidade, com a sua criatividade, com a sua inteligência. Obrigado, Paulo. Obrigado por tudo. Fica aqui o nosso carinho, o nosso agradecimento, que você encontre a luz, o descanso e que nós possamos cada dia mais nos sentirmos motivados e inspirados pela sua arte e que a gente possa continuar rindo e sobrevivendo no meio desse caos. Ufa! Um grande beijo. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Mariconas, essa semana eu coloquei lá no nosso Instagram. Se você ainda não segue nosso Instagram, não perca tempo, @maricone-se, corre lá, tem coisas bem divertidas, bem legais, tem informações e principalmente as datas que sempre estão aparecendo os nossos novos episódios. Bom, nessa última semana eu coloquei uma caixinha lá de perguntas para que vocês enviassem para mim perguntas ou curiosidades que vocês gostariam de saber e falar a respeito. E foi muito bacana. Eu quero agradecer a todos que mandaram as suas perguntas. Eu espero que sempre a gente possa interagir. A ideia é essa, não é que fique uma conversa só minha, mas que vocês também participem. Eu tenho recebido várias dicas, eu tenho já recebido pessoas que querem participar. Isso tem sido maravilhoso. Muito obrigado. E aí eu separei aqui algumas perguntas, algumas situações para que a gente converse um pouquinho. Tem coisas bem divertidas para a gente falar aqui. Bom, eu vou começar com duas, na verdade, porque as duas perguntas têm a ver uma com a outra. Uma era, fale mais de quando você se tornou maricona. E a pergunta, como você se sentiu ao se ver como uma maricona? Gente, é muito engraçado isso, porque quando eu estava entre os meus 27 e 30 anos, foi uma fase muito difícil para mim psicologicamente. Eu não aceitava muito o fato de fazer 30 anos, eu achava que eu ia ficar velho, eu tinha muito medo, por exemplo, assim, de ser colocado de canto. Vocês sabem como no nosso meio, ficar mais velho muitas vezes é um problema, né? Mas eu sempre digo também que eu muitas vezes fui parte do problema, porque eu também apontei outros gays mais velhos quando eu era mais novo e falava algumas coisas meio desagradáveis. Então eu acho que aquilo bateu em mim. Falei, agora eu serei o alvo. Então foi muito difícil. Porém, assim que eu fiz 30 anos, parece que as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a deslanchar profissionalmente, eu comecei a ter relacionamentos mais sadios, com mais substância, sabendo exatamente aquilo que eu queria, e o tempo foi passando. Enfim, dos 30 aos 40 anos foi um estalar de dedos, e já estou aqui eu, com 44 anos de idade, muito feliz, muito bem aceito, muito bem amado e amando.
e sofrendo também quando é necessário, se irritando, enfim. Ser maricona, pra mim, hoje é um prazer, porque muitos ficaram pelo caminho. Então, eu cheguei muito bem nessa história. A nossa próxima pergunta é: preciso arrumar um namorado. Como faço? Nossa, amigo, posso te dizer? Tá difícil, viu? Principalmente nesse momento de pandemia. Eu tô vendo aí uma galera que fica marcando encontros, levam pessoas para sua casa ou vão na casa de pessoas. E as pessoas esquecem os riscos que estão correndo. Então agora eu acho que é o momento, na verdade, de estreitar laços virtuais. Então, eu posso dizer para você que o meu marido, nós nos conhecemos através de um app de pegação. Foi uma história bem engraçada. Eu chamei ele para conversar num sábado à noite. Ele estava com uns amigos dele. Eles tinham acabado de terem sofrido uma tentativa de assalto. E aí ele me respondeu: olha, eu não posso falar com você agora, eu tô muito nervoso porque eu quase fui assaltado. Eu falei: tudo bem. Na minha cabeça eu falei: ah, já era, né? Porque vocês sabem como é aplicativo, né? Se as pessoas não te respondem na hora, já era. Passaram algumas horas e ele falou comigo. E nós começamos a conversar e depois de, sei lá, no mesmo dia nós marcamos o encontro e nós estamos juntos até hoje. Já se passaram quase 7 anos dessa aventura maravilhosa e eu fico muito feliz pela oportunidade que eu estou tendo de estar criando esses laços tão profundos com uma pessoa. Olha essa que engraçada, gente. Só atraio mariconas, mas gosto dos novinhos. O que fazer? Ai, gente, que difícil, né? Eu sempre gostei dos novinhos também. Mais uma vez, meu marido é 16 anos mais novo do que eu. Inclusive, ele completou 28 anos na última quinta-feira. Parabéns! Tá quase uma maricona. Eu não sei o que dizer. É difícil, né? Atrair pessoas. Eu acho que você já tinha que ficar feliz só por atrair pessoas. Não importa se elas são mariconas, não importa se elas são novinhas. O legal é você ter essa essência de atrair pessoas. Eu acho isso muito bacana. Mas eu também acho que você poderia abrir um pouquinho a sua mente. Já pensou que de repente encontrar numa pessoa mais madura pode ser o segredo de um relacionamento longo, duradouro, com parceria, companheirismo? Enfim, de repente, fica a dica aí. Corra risco, maricona. Vai ficar aí até quando? Querendo encarar os novinhos? Bom, tem uma pergunta aqui que eu achei bem legal. Relacionamento aberto. Modernidade ou baixaria? Bom, gente, eu não acho que relacionamento aberto é nem modernidade e nem baixaria. Relacionamento aberto, pra mim, é um contrato que você faz com o seu parceiro, com a sua parceira. Eu sempre digo isso pra todo mundo. Se a pessoa não paga suas contas, não abra direito dela dar palpite na sua vida. O que você combina com o seu parceiro está combinado e ninguém tem nada a ver com isso. Há pessoas que acham que relacionamento aberto é pura putaria. Eu não vejo dessa maneira. Eu vivo um relacionamento aberto. E nós temos muito respeito entre nós e nós temos os nossos combinados. O que nos incomoda, nós conversamos. O que não nos incomoda, nós simplesmente vivemos. E assim vai caminhando a humanidade. Tá pagando minhas contas, bicha? Então sai fora, deixa eu viver do jeito que eu quero. Próxima pergunta. Você perdoaria uma traição? Tem uma traição que pra mim é muito mais difícil, porque todas as vezes que as pessoas falam em traição, elas falam em sexo. Então elas pensam assim: você trairia uma traição já pensando na questão sexual. E eu sempre costumo dizer que traição pra mim não é uma traição. Sexo não é uma traição. Traição pra mim é aquilo que nós não combinamos e aquilo que a gente espera nos dar suporte e uma das pessoas falham com isso. O egoísmo pra mim é uma traição. A ingratidão é uma traição. O não companheirismo pra mim é uma traição. Se eu perdoaria,
eu só posso te dizer vivendo isso porque quando algo me incomoda, eu converso e eu tento expor aquilo que está me incomodando. Então, a gente tem que chegar num comum acordo. Não existe aquela coisa de falar, tá bom, deixa pra lá. Não, a gente tem que resolver limpar aquela sujeirinha da relação, do dia a dia. E isso eu tô dizendo, galera, não só para relacionamentos. Eu estou falando de amigos, de família, enfim, isso é uma coisa bem abrangente. Ah, agora recebi uma aqui bem fofinha. Você é uma graça. Gente, eu sou uma graça no Instagram. Vem morar comigo. Pergunta pro meu marido se eu sou uma graça. Não, não é isso, não. Eu sou uma graça, sim. Muito obrigado, muito obrigado. Gente, eu sou muito estressado. Eu trabalho muito, eu sou muito responsável com as minhas coisas, minhas responsabilidades de casa, meus afazeres de casa, de trabalho. Eu trabalho o dobro se eu precisar ajudar um aluno meu. Enfim, eu tenho um estresse no meu dia a dia. Mas eu também gosto de relaxar de tudo. Gosto de deixar as coisas de perna pro ar, a casa bagunçada. Ai, não quero limpar nada. Ai, deixa os cachorros de qualquer jeito. Então, assim, eu tenho os dois lados. Eu adoro conversar, adoro falar besteira, adoro falar de mim, adoro ouvir as pessoas. Então, eu aceito esse você é uma graça, tá bom? Ai, gente, olha que me perguntaram, mandaram assim: grosso ou fino? Eu não sei do que você tá falando. Eu acho que eu sou grosso e sou fino. Depende do horário que você fizer pra mim. Tá ok, girl? Olha, namora comigo? Não posso namorar, né? Ou eu posso? Eu não sei. Eu vou ter que pedir pro meu marido, tá? Vou falar pra ele, vou mostrar o seu perfil pra ele. Se ele me autorizar, eu posso namorar com você. Tá bom? E aí, dentro dessa pergunta, depois dessa pergunta, eu recebi uma coisa que tem a ver com isso, gente, ó. Já pensou em viver um trisal? Esse assunto já foi abordado entre nós, aqui em casa. Porém, a gente tem algumas certas dificuldades, porque tem uma questão pessoal nossa, minha e do meu marido, dentro de casa, que só diz respeito a nós dois, mas nós temos uma vida também ligado às nossas famílias. Tanto a minha família como a família do meu marido nos aceitam muito bem, a gente tem uma convivência muito bem. Como é que a gente iria inserir uma terceira pessoa nessa relação? Ou então a gente deixaria essa terceira pessoa de stand-by. E como essa pessoa vai se sentir? Eu tenho uma dificuldade de relacionamentos assim, só para entender como é a dinâmica dessa história. Será que as nossas famílias estariam preparadas realmente para entender que agora não era uma relação a dois, mas uma relação a três, a quatro, sei lá? E, gente, é aquele segredo, né? Relação não é um paraíso, então a gente tem várias dificuldades. Imagina se aumenta o número de pessoas. Então, não sei, mas não sou fechado a isso. E para terminar, uma perguntinha que para mim é bem importante. Quais os planos pós-pandemia? Ai, gente, eu confesso para vocês que eu não sei. Agora eu só tenho um plano: sobreviver. Eu tenho feito de tudo que eu posso dentro de casa, me cuidando o máximo possível, protegendo a minha saúde, das pessoas próximas a mim. Enfim, agora eu só tenho um objetivo: sobreviver. Isso é muito triste de se falar, mas é a realidade. Eu só penso em sobreviver. Pós-pandemia, quero muito voltar à minha vida social, à minha vida de trabalho, de aulas presenciais. Sinto muita saudade de alguns alunos, né, do olho no olho, de dar um abraço, um beijo quando chegam à aula. Enfim, tenho saudades de tudo isso, saudades de estar com a minha família mais vezes, despreocupados. Então, o pós-pandemia para mim ainda está um pouquinho longe. Eu posso dizer para vocês que eu tinha um projeto quando a pandemia estava já apontando para gente, que é a questão da adoção. E esse projeto foi paralisado, porque a pandemia fechou todas as questões em relação a isso. Então, talvez esse seja o nosso projeto que nós vamos nos. Como que eu posso dizer? Nós vamos nos dedicar após a pandemia. De resto,
Vamos esperar sobreviver e ver o que acontece. Ai, gente, foram essas as perguntinhas que eu separei, os comentários que eu separei. Eu espero que vocês tenham gostado. Mandem mais pra gente sempre que quiserem. Nós vamos falar, nós vamos abordar aqui. Nosso próximo episódio, se tudo der certo, teremos um convidado. Eu gostaria de toda semana ter um convidado, mas eu tô vendo que é bem difícil, viu, gente? As pessoas estão cheias de agenda, viu? Mas tudo bem, eu também tenho meus compromissos e eu respeito e sei como isso funciona. Então fica aqui o meu muito obrigado por você estar comigo nesse tempo. E vamos nos falando. Um beijo pra vocês, fiquem bem, fiquem seguros, se protejam. E sejam felizes, sejam mariconas, mariconem-se o dia inteiro, vamos mariconar, vamos encher esse mundo de mariconas lindas e felizes. Um beijo, gente, um beijo. Ei, maricona! Quer ficar por dentro de tudo que acontece no nosso podcast? Segue a gente no Instagram, @maricone-se. Lá você vai saber as datas e todas as pessoas que estarão aqui conosco para compartilhar suas experiências, as delícias e as dificuldades também de ser uma maricona. Corre, maricone-se!